Fala, estudante de física, tudo bem com você? Espero que sim. Preparado para mais uma videoaula? Vamos lá, senhores? Pois bem, senhores, aqui a gente vai ter um exercício contendo um diodo, né? E ele dá uma explicação no texto, tá? O diodo semicondutor é um componente eletrônico usado, por exemplo, na conversão de corrente alternada em corrente contínua. Isso que é muito bacana. Por quê? Porque alguns aparelhos a gente vai querer fazer essa transformação. E detalhe, você viu aqui que o diodo é um semicondutor? E isso que a gente discutiu nos outros dois exercícios anteriores. Se você não sabe do que eu estou falando, entra aqui nesse canal, um playlist chamado URI e PIO, tá? Que tá aí os conteúdos aí da primeira e segunda lei de Ohms e potência. Todo semicondutor, já vou te avisar, não é um resistor ohmímico. Então, por que que ele não é? Porque para ser ohmico, você tem que obedecer essa lei, que é o famoso URI, né? A primeira lei, né, de Ohms. E isso implica o gráfico ser de uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, tá, senhores? É uma reta. Então, se eu pegasse aqui, ó, colocasse aqui o gráfico aqui para a gente aqui, ó, se iria ser mais inclinado ou menos inclinado. Isso dependeria de quem? Dependeria da sua constante R, tá? Que é a resistência, certo? É ela que vai julgar. E outra coisa em relação a esse gráfico. Nota que esse gráfico aqui, ó, estaria invertido. Tá vendo que o I está no Y e o U está no X? Então, aqui a gente já teria algumas coisas para a gente trabalhar aqui de forma diferente. Então, ele teria que ser uma equação do primeiro grau. Essa curva não é uma equação do primeiro grau, porque o gráfico não é uma reta. Então, diga de passagem que o gráfico deveria ser uma reta e não é uma reta, tá, senhores? Então, esse resistor não é ohmico, tá? Tinha que partir do zero, tá? Mas não é o caso. Então, ele não pergunta isso no exercício, mas o que deveria chamar-nos a atenção é por esse fator. Olha que importante, as informações de corrente elétrica estão nesse eixo aqui, ó, que vulgarmente na matemática a gente chama de eixo Y. E a DDP está no eixo X, né? Tá aqui, ó, certo? Valores do potencial. Agora, preste atenção. Vamos ver aqui o que, que ele vai falar para a gente, tá? A partir de um valor U, certo? Esse diodo começa a conduzir corrente elétrica. Qual é o valor de U que ele começa a transmitir corrente elétrica? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Aumentar aqui um pouquinho para você. Dar uma ajeitadinha aqui. Ó, deixamos aí. Vem cá comigo, ó. A informação nesse eixo aqui é de corrente. Por exemplo, nesses pontos aqui, ó. Nesse rumo aqui, a corrente vale 10. Nesse rumo aqui, a corrente vale quanto? Vale 5. Então, mas aqui nesse ponto, a corrente vale 0. Então, nota o que vai acontecer. Essa linha vermelha está falando que a potência aqui, ó, o U aqui, está variando. Tá? A gente está tendo uma variação no seu valor. Mas a corrente continua valendo 0. E aí perguntar a partir de que ponto? Então, aqui é o 0,5, 0,6, 0,7. A partir do 0,7, nós começamos a ter valores de corrente elétrica diferente de zero. Lembrando que esse gráfico aqui, ó, o I está no Y, né? Um pouquinho diferente que é algo que você talvez esteja acostumado. Mas, nada que vai nos prender. Então, aqui, né, a partir de que valor, né? Você pode colocar, né? Respostinha aqui, né? A partir do valor de 0,7 volts. Pronto, resposta da letra A, fechadinha aqui, feitinha pra gente, ok? Na letra B, tá, senhores? Na letra B. O que, que ele pergunta na letra B? Qual é o valor do R1, né? De sua resistência quando U é igual a 1,2. Vamos colocar aqui em vermelho, ó. 1,2, né? Então aqui seria 1, 1,1, 1,2. Estaria aqui, ó.
Ficou tortinho, Marco. Tortinho não, ficou retinho, fez bonitinho, né? Estaria aqui. E marcaria uma corrente de quanto? De 6. Então aqui, ó. Então teria assim, ó. O 1, vou chamar de 1, R1 e 1, certo? Isso a gente olhando nesse único ponto. Esquece o resto da curva, tá? Olhando só nesse ponto. A DDP ia valer quanto? 1,2. O R1 eu não sei. E o I1 ia valer quanto? 6. Portanto, o meu R1 ia ser igual a quanto? Ia ser igual a 1,2 dividido por quanto? Dividido por 6. Pois bem, a gente teria um R1 de qual valor? De 0,2 ohms. Então aí, senhores. Agora, vamos pegar aqui em verde, tá, senhores? Vamos pegar aqui em verde, porque é o R2. O R2, quando o U vale 1,4. 1,4 seria aqui, ó. Nesse ponto, a minha corrente ia valer quanto? Ia valer 10. Então aqui, ó, o U2, R2 e 2. O 2 ia valer quanto? 1,4. O R2, não sei. O I2 ia valer quanto? 10. Portanto, meu R2 vai ser igual a quanto? 1,4 dividido por 10. Meu R2 vai ter o valor de 0,14 ohms. Nota bem, como ele não é ômico, a resistência não é constante. A resistência vai ter uma variação. Então, esse exercício 13 aqui é para te mostrar quando um resistor não é ômico. Lembra dessa palavra, diodo. Quando você tem um diodo, um semicondutor ligado no circuito, você vai poder pegar a corrente que está alternada e fazer ela ficar o quê? Contínua. Certo, senhores? Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de pagar a aula. Tem que pagar. Então, você tem que curtir, comentar, se inscrever nesse lindo canal. Fica com Deus. Fui.